João capítulo 3, versículo 1 diz assim, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isso respondeu: em verdade eu te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer pela segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Amém? Eu creio que o Espírito Santo de Deus vai trabalhar aqui hoje. Nós vamos dar lugar para o Espírito de Deus trabalhar. Eu creio que você não veio aqui por acaso, você veio aqui nessa noite porque Deus tem um propósito com você. Amém? Feche teus olhos. Pai, em nome de Jesus, fala conosco, Senhor, ministra a Tua palavra, que a Tua palavra venha de encontro às nossas necessidades, e que nós sejamos instruídos pelo Teu poder, pela presença do Teu Espírito, que nós sejamos instruídos pela Tua palavra, e que nós possamos sair daqui hoje sarados e curados. Senhor, usa a minha vida pela Tua graça e pela Tua misericórdia, e que eu possa, Senhor, trazer a revelação da Tua palavra para o Teu povo, e que eles sejam alcançados e visitados. Desde já, Senhor, eu Te agradeço por tudo que o Senhor tem feito, e por tudo aquilo que o Senhor fará, em nome de Jesus, amém, Senhor. Pode sentar, querido. Tema da mensagem: preciso ser nascido do Espírito. Irmãos, o que me levou eu trazer essa mensagem hoje pela manhã e agora à noite, é justamente uma coisa que a gente vê que se tornou muito normal dentro da igreja, e que com certeza não é normal para o Senhor. Existem alguns critérios que nós temos que ter para andar com Deus e para servir a Deus. Eu vejo muitas pessoas que elas têm muitas vezes a ideia meio que distorcida do que é servir a Deus. Então uns não conseguem ter um rol de amizade lá fora, e aí eles vêm para a igreja porque são carentes de amizades, e aí eles fazem amizade dentro da igreja e andam na igreja por causa de amizade. É óbvio que a amizade dentro da igreja ela é muito bom. Até eu estava lendo um livro um tempo atrás, acho que era do Bill Hybels, que ele fala sobre isso, sobre a questão da amizade dentro da igreja, que isso também é fundamental, mas não é a priori, não é a prioridade. Tem pessoas que vêm para a igreja e ela anda na igreja e ela acha assim: não, eu indo de domingo para a igreja está ótimo. Tem pessoas que escolhem até o culto da manhã, porque ele tem aquele sentimento de missão cumprida. Agora eu estou sossegado, né? Tipo assim, agora eu posso ir, desandar e está tudo certo. Então são sentimentos que saem totalmente daquilo que o Senhor tem para nós. E assim, o que tem que ficar bem claro aqui hoje é que nenhum de nós vai conseguir andar com Deus na carne. Deus não se relaciona com carne. Diga: Deus não se relaciona com carne. Amém? E na igreja, ou eu sou carne, ou eu sou espírito. Diga: na igreja, ou nós somos carne, ou nós somos espírito. Tem uma parábola que está lá em Mateus capítulo 25, muito conhecida, que é a parábola das virgens. Então lá fala das virgens prudentes, e lá fala das virgens nécias. E ali, meu irmão, é claro que tem uma revelação. O que o Senhor está querendo passar para nós? Ali ele está falando de dois grupos de pessoas que existem dentro da igreja. Existe dentro da igreja o povo que representa as virgens prudentes, e existe dentro da igreja o grupo de pessoas que representa as virgens nécias. E como que eu posso olhar e saber quem é e quem não é? Por exemplo, lá fala o seguinte, que as virgens prudentes,
elas tinham duas características assim que me chamam a atenção. A primeira, fala que elas tinham azeite de sobra. Então elas estavam com uma candeia, né? A candeia é movida pelo azeite, pelo óleo. Então além do azeite que tinha na candeia, tinha azeite de sobra. E a segunda coisa que me chama a atenção é que a candeia estava o quê? Acesa. Então isso tipifica o quê? Pessoas que estão na igreja, que a sua candeia está acesa. Pessoas que estão cheias da presença de Deus. Pessoas que têm vida com Deus. Pessoas que oram. Pessoas que jejuam. Pessoas que têm intimidade com Deus. Pessoas que têm sensibilidade à voz de Deus. Então esse é um grupo de pessoas. E lá também diz sobre um grupo que é tipificado nas virgens nécias, que também tem duas características, né? Primeira característica, elas não tinham azeite, só um pouquinho que estava lá e que estava acabando. Então elas não tinham azeite de sobra. O que isso quer dizer? São pessoas que estão dentro da igreja e que são vazias da presença do Espírito de Deus. Pessoas que estão na igreja, que vêm, ouvem o culto, bate palma, dá glória a Deus, mas ele é vazio, ele não tem a presença de Deus. E por não ter a presença de Deus, nada acontece na sua vida. E aí a vida dele é assim, é uma inconstância. Então uma hora ele está bem, outro dia ele está mal. Domingo ele está com um sorriso aqui na igreja. Na segunda ele já fala, não quero mais saber de igreja. Por quê? Porque ele está vazio. Uma outra característica diz que as lâmpadas, as candeias das virgens nécias estavam o quê? Se apagando. Então o que tem de crente na igreja que está morrendo? Diga-se para o irmão que está do seu lado: jamais você vai virar um morto-vivo. Amém? Isso é sério, querido. Lá diz que a lâmpada das virgens nécias estava se apagando. Então tem pessoas, um grupo de pessoas na igreja, que a lâmpada está se apagando, que a presença de Deus está se esvairindo. Essa pessoa ela não sente mais a presença, ela não tem mais prazer de vir para a igreja. Ela vem muitas vezes no domingo, sabe, por desencargo de consciência. Ela não vem porque ela ama a Deus, ela não vem porque ela quer ser cheia da presença de Deus. Ela vem simplesmente porque, eu tenho que ir, senão eu vou ficar mal com Deus. E tudo isso, tanto as prudentes quanto as nécias, todo esse grupo de pessoas tem algo que é o diferencial, que é o divisor de águas. E o que é esse algo? É a presença do Espírito Santo de Deus. Isso é um algo que não pode faltar na minha e na tua vida. Se você quer ser um cristão que conhece a Deus, se você quer ser um cristão que tem intimidade com Deus, você precisa dessa experiência. Quando o jovem ele namora na igreja, né? Então eles oram um tempo, depois namora. No namoro não pode se tocar assim, tem intimidade, né? Beijo, andar de mão dada, tal, mas não pode se tocar, porque a relação, principalmente na questão sexual, ela é uma intimidade que só pertence ao casado, porque ele está debaixo de uma aliança. Amém? Imagina, querido, você namorar 4 anos, e aí você casa e não pode ter intimidade com a tua esposa, ou vice-versa, você não pode ter intimidade com o seu esposo. Muito estranho, vai gerar um desconforto total. Quando eu aceito a Jesus Cristo, eu tenho uma aliança com o Senhor, e eu preciso ter a minha intimidade com o Senhor. São situações diferentes, intimidades diferentes, mas não tem como eu ter uma aliança com Deus e não ter intimidade com Deus. Então, por exemplo, eu estava lendo lá em 1 Coríntios capítulo 3, a partir do versículo 1. Lá fala muito de divisão dentro da igreja, facções, grupinhos que se ajuntam para meter o pau no pastor, no bispo, grupinho que se ajunta para meter o pau no outro irmão, essas coisinhas que você sabe. E lá diz o quê? Que todo esse tipo de atitude é feito na igreja pelos irmãos que são carnal. Está escrito lá. Porque o homem e a mulher que é espiritual, ele não tem tempo para essas coisas, querido.
O homem e a mulher que é espiritual, que é cheio de Deus, ele pelo contrário, ele quer ganhar vidas, ele quer cuidar das vidas, ele quer, sabe, ele sabe o que ele passou no mundo, ele sabe o que o diabo tem preparado para as pessoas que estão no mundo. E ao contrário de ter um sentimento faccioso, ele quer o quê? Ele quer trabalhar para aglutinar, para ajuntar. Agora, qual é o grande quê da coisa? É eu buscar essa presença, é eu ser cheio do Espírito de Deus. E talvez aí no teu coração tenha uma perguntinha: bispo, como conseguir isso? Como ser um homem e uma mulher marcado por Deus? Como não ser simplesmente um mero espectador da palavra de Deus? Como não ser simplesmente um ouvinte da palavra? Para que isso aconteça na tua vida, a primeira coisa que você tem que entender é que você precisa permitir que o Espírito Santo faça morada dentro de você. Tem pessoas que têm medo, sabia? Tem pessoas, eu tô meio rouco, irmão, essa semana preguei um monte de vezes, a voz está fugindo. Tem pessoas que têm medo até de vir receber oração. Esse negócio, Só que um homem e uma mulher que não tem a presença de Deus, ele nunca vai entender as coisas espirituais. Aí ele vai achar certo que fofoca é certo na igreja, que falar mal dos outros é certo. Não é nem porque ele é ruim, porque ele não conhece o que é espiritual. Vamos voltar para o texto aqui. A palavra diz que Nicodemos, ele foi se encontrar com Jesus. E Nicodemos tinha um cargo de confiança dentro do templo. Hoje, se fosse conjecturar para você entender, é como se Nicodemos fosse um pastor. Então Nicodemos, ele saiu de noite. Por que ele saiu de noite? Porque imagina um mestre, um mestre da palavra, um mestre dos fariseus, um rabi, visto pelos outros judeus ou por outros rabis, falando com o pseudo filho de Deus, porque até aquele momento a maioria não acreditava que Jesus era o filho de Deus. Então foi de noite, meio que nas escondidas. E quando ele se encontrou com Jesus, ele foi todo alegre, querendo saber. Ele falou: olha, fiquei sabendo que tu és, um enviado de Deus, que as coisas estão acontecendo, que você é o cara e tal. E Jesus mandou logo na cara dele, logo na lata: para você ir para o céu, querido, você precisa nascer da água e do Espírito. Até uma coisa meio que, acho que Nicodemos parou, ficou igual o macaco Simão, pensando, mas primeiro que ele não entendeu por que Jesus falou isso. Depois ele falou: mas daí está escrito, como é que pode eu nascer? Eu já sou velho, eu vou voltar para o ventre da minha... Olha a colocação do mestre, daquele que pregava no templo. Uma colocação totalmente carnal, equivocada. O Senhor está aqui tratando com ele coisas espirituais, mas ele não entende. E ele diz: não pode, já sou velho, não dá para me voltar para o ventre da minha mãe. E o Senhor fala para ele: quem não nascer da água e do Espírito não pode herdar o reino de Deus. Amém? Diga assim: para herdar o reino de Deus tem que nascer de novo. E aí eu vou embasar o que eu estou te ensinando com a parábola lá das virgens. Porque ela diz o quê? Que as prudentes estavam acesas, a lâmpada, azeite de sobra, e elas ficaram esperando o noivo. Quem era o noivo? Quem era o noivo? As nécias, acabou o azeite e elas saíram para comprar. Nesse inteirinho a Bíblia diz que o noivo chegou. E quem que entrou com o noivo para as bodas? As virgens prudentes. Irmão, você é inteligente, vem comigo. Elas entraram porque elas estavam com a lâmpada acesa. Isso, com azeite de sobra. E aí abriu os portais e elas entraram. As outras entraram. Por que elas não entraram? Porque não tinha luz apagando e não tinha azeite.
E o que elas foram fazer enquanto as outras entraram? Nesse inteirinho, elas saíram para. Irmão, preste atenção na revelação de Deus. Infelizmente nós temos uma gama muito grande de pessoas que não entendem isso. Pessoas que vêm para a igreja e que elas não conseguem essa intimidade, elas não conseguem ser plenas. Pessoas que o foco dela está errado, não é a salvação, não é a vida com Deus, não é a intimidade com Deus. Pessoas, eu louvo a Deus, até pelo perfil do nosso ministério, quase nós não temos isso para a glória de Deus. Mas aí fora, o que tem de gente que vai para a igreja, e ele pega R$2.000, R$1.000, coloca no bolso, ele fala, eu vou lá, e eu vou abençoar, e Deus vai me dar essa casa que tanto eu estou orando para ter. Não, eu vou lá na igreja, e eu vou dar o meu carro, porque eu creio que o Senhor vai me dar, Ele já falou, eu creio, Ele vai me dar a minha fazenda que tanto eu almejo. Pessoas que vão para a igreja não buscar Deus por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele fez na sua vida, mas pessoas que vão buscar a Deus para comprar a bênção, para barganhar, para trocar. Irmão, eu como profeta de Deus, eu denuncio essa mentira do diabo. O meu Deus não está à venda, a salvação não está à venda. A Bíblia diz que a salvação é de graça. De graça vós recebeste, de graça vocês vão dar e vão pegar. O problema é que nós não queremos intimidade com Deus. Irmão, agora olha a revelação de Deus. Agora eu vou pegar pesado. Aliança nós temos com Deus. Só para você entender a mesma coisa, de eu ser casado e eu não me relacionar com a minha esposa, e eu ir lá no ponto pagar uma prostituta para sair com ela. Porque quem não ensina Cristo como único Senhor e Salvador é Babilônia, é prostituição, querido. Tem muita gente que acha que prostituição, a Bíblia fala muito de prostituição no livro de Jeremias, no livro de Ezequiel, e a prostituição que fala lá é a traição com a fé em Cristo, com a fé, melhor dizendo, com a fé em Deus. Tem pessoas que fazem isso. Ele não quer aliança com o Senhor, ele quer ir, quer comprar, ele se prostitui na fé. Eu não consigo entender um Deus que mandou o filho dele para a cruz para me dar um carro. Então só acho que a gente tem que andar na pindaíba. Não estou falando disso. Eu não resumo meu Deus a um carro, que ele dá uma casa. Meu Deus é muito maior do que isso. Eu creio num Deus que, se eu andar na palavra dele, que se eu tiver aliança com ele, ele vai me abençoar. Buscai o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Quando eu busco o Senhor Deus, concernente à minha busca, ele vai me abençoar. Irmão, homem de Deus e mulher de Deus vive a bênção de Deus. O Senhor está falando para Nicodemos, meu camarada, não adianta você conhecer a letra mata, mas o espírito da letra vivifica. Nicodemos, você precisa de uma experiência, porque só a experiência pode mudar a minha e a tua vida. Atos capítulo 9, o Saulo está indo atrás dos crentes para matar. No meio do caminho o Senhor visita ele com êxtase de glória. O Senhor dá a Saulo um novo nascimento. Ninguém entende. Preguei aqui esses dias sobre Barnabé e ele. E dá até para entender os apóstolos. Quando ele chega com Barnabé em Jerusalém, que todo mundo se acanha e fala, sai que esse cara daqui, esse cara ele mata crente. Esse cara é perigoso. Porque esse era o referencial de Saulo. Mas agora ele está mudado, ninguém entende nada. Porque no caminho para Damasco, ele foi visitado pela glória de Deus. E agora ele não caça mais crente. Agora ele quer pregar a palavra de Deus. É desse novo nascimento que eu estou falando, querido. Irmão, preste atenção, não me interprete mal. Eu amo todos vocês, mas eu não creio num evangelho que a pessoa vem para a igreja, depois vai tomar cachaça, vem para a igreja e depois vai se prostituir. Vem para a igreja, sabe, e dá aleluia, glória a Deus, e depois é uma vida totalmente carnal, atitudes carnal.
Esse evangelho não é o evangelho de Cristo. Evangelho quer dizer boas novas. O evangelho que eu creio é aquele que nós recebemos e que gera em nós mudança, gera em nós transformações. É óbvio, a minha natureza ela é pecaminosa, eu vou falhar, eu sei disso. Mas eu sei que a misericórdia do Senhor me acompanhará por todos os dias da minha vida. E quando eu entender que eu falhei, que eu pequei, isso tem que gerar em mim arrependimento. E aí hoje nós vivemos uma época de igrejas cheias, mas ao mesmo tempo vazias. Porque o povo está totalmente desconectado de Deus. E os grandes milagres, os grandes moveres, as grandes unções, elas têm se perdido porque a igreja não entende que Jesus é o Senhor. Como, bispo? É claro que eu entendo. Entende não, querido. Entende nada. Se você entendesse, você buscava uma intimidade com Ele hoje. Se você entendesse, você ia falar: Senhor, visita a minha vida. Deus, Ele é vivo, querido, Ele é poderoso. Se eu falar para você que Deus quer se mover aí na casa dele, você é o templo do Espírito, morada do Altíssimo. Quantas moradas aqui que estão até com teia de aranha? Faz tempo que Deus não se manifesta aí, filho. Quantos templos aí que estão totalmente vazios? Quantos templos aí que o mordomo que está tomando conta do templo tirou Jesus e colocou um monte de demônio, de vício, de prostituição, porque de uma mesma fonte não pode jorrar água amarga e água doce. Ou eu sirvo a Deus ou eu sirvo a demônios. Quando uma criança nasce, por característica ela chora. E quando ela não chora, o médico bate no bumbum dela. E o choro da criança, opa, está viva, se mexeu, deu sinal de vida. Existem dois nascimentos: o da carne, que todos nós aqui nascemos um dia, por isso estamos aqui. E eu estou te convidando hoje para o segundo, que é o nascer no Espírito. E eu estou falando de algo que vai rolar, querido, de algo que você vai sentir. Eu não estou falando de algo de fora para dentro, arrepio, não. Eu estou falando de algo de dentro para fora. Eu quero que você sinta a glória de Deus hoje dentro de você. Eu quero que você hoje entenda que você é templo do Espírito Santo. E se você é morada do Altíssimo, Ele vai se manifestar aí dentro hoje. Foi isso que aconteceu com Saulo. A sua vida foi mudada porque o Senhor o visitou, o Senhor o tocou. Irmão, não se iluda. Ah, mas eu venho na igreja, eu dou um nozinho na minha mulher, faço uma média, eu vou para ela não ficar brava. Filho, você está enganando a você mesmo. Você vai ficar vindo na igreja e depois vai para o inferno. Não vira. Tá, é aqui, ó, não é o bispo. É aqui. O que está escrito aqui? Jesus falou o que para Nicodemos? Quem não nascer da água do Espírito não herdará o reino dos céus. O problema nosso é que a gente acha que tudo vai ter um jeitinho. Com Deus não tem jeitinho. Deus se move pela palavra. E aí Nicodemos, meio que confuso, o Senhor falou assim para ele: olha, se você entender o que eu estou te ensinando, estou conjecturando, se você entender o que eu estou te ensinando, você vai ter dentro de você uma fonte, querido. Você vai ser cheio da minha presença. Olha o que está escrito aqui em João 4. Olha o que Jesus fala para a mulher de Samaria. João 4, 13 e 14. Ele diz assim, ó: afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água, ele está falando do poço de Jacó. Então ele diz assim, ó: quem beber dessa água tornará a ter sede. Aí o versículo 14: aquele porém que beber da água que eu lhe der, este nunca mais terá sede. Pelo contrário, ele será uma fonte.
Irmão, vem comigo aqui, olha aqui para mim. Você tem que beber da fonte que gera vida. Não adianta você entra e sai da igreja a mesma coisa. O evangelho é poder de Deus. O que cheirava não vai cheirar mais porque Deus libertou. O que se prostituía não vai mais se prostituir porque Deus libertou. Irmão, eu não estou falando de algo que me falaram, eu estou falando de algo que eu vivi. Amém? A única coisa que eu não fiz, que na minha época nem tinha, foi fumar crack. Que o resto, cocaína, rebite, éter, cachaça, cola, tudo que você imaginar, o cão inteiro. Mas um dia eu conheci a fonte. E é isso que eu quero te apresentar. Pô, acho que não tem nada mais gostoso do que você ser liberto. Eu vejo tantas pessoas que dão trabalho para a família, e às vezes a família fala: ah, ele é um safado. Não é não. Às vezes, mal a família sabe que ele também sofre. Quem que quer viver dando trabalho para os outros? Ninguém. Mas às vezes a pessoa ela é aprisionada, ela é presa, ela não consegue. E eu vou longe, e não adianta, não é a medicina. Quem tem poder para te libertar é Jesus Cristo. Só Ele detém todo o poder. E aqui o Senhor está dizendo que se você acreditar, você vai ser uma fonte. Esse mover, meu irmão, vai esse mover dentro de você, você vai sentir. Se eu for na casa do Fábio, tocar a campainha, bater palma, e tiver um silêncio e ninguém atender, eu vou entender o quê? Que tem ninguém. Mas se eu passar na casa do Fábio e eu ver lá um louvorzão, o pessoal dançando, pulando e tal, opa, tem gente aí. Deus está mandando eu te dizer que aí dentro tem que ter barulho de festa, querido. Aí dentro tem que ter barulho de libertação. Aí dentro tem que ter um mover do Espírito de Deus. É muita gente vazia porque a lâmpada está se apagando e o noivo está voltando. Então você não vai lá fora comprar, você não precisa sair para comprar, você tem de graça. Deus quer te visitar, Ele quer te encher da glória dEle. Oh, aleluia. Ele quer te encher. Um monte de gente com a luz apagando, qualquer lutinha desiste, para. Ai, meu casamento, ai, não sei o que. Crente com lâmpada acesa, briga até o fim, não desista, não retrocede, não para, porque Deus é com ele. Levanta as tuas mãos para os céus. Oh, Espírito de Deus, eu sei que o Senhor hoje vai visitar muitas casas espirituais aqui. Eu sei, Senhor, que nessa noite muitas casas espirituais vão ser tocadas pelo teu poder. Muitas lâmpadas que estavam se apagando, a partir de hoje vão reacender, porque o Senhor vai visitar com poder e grande glória. Oh, vai adorando ao Senhor. Vai adorando. Você que fala em novas línguas, você que fala em mistérios com Deus, comece a falar em mistérios com Deus. O rabacanda rabanabassur rebecandarap, o rabanahassuri calabachor rebecanto, do que menarabacanda rabanahassuria. Abra o teu interior para aquele que tem poder de fazer de você uma fonte de água viva, para que ele entre aí hoje e que para que ele manifeste a glória dele aí. Rabacaia sorrebenerebas, ricanaraço, ricandorebalas. Oh, vem Espírito de Deus. Vem Espírito de Deus. Vem Espírito de Deus.
Rabarraçurica e andarás. Aleluia. Eu tenho uma palavra de Deus ao teu coração hoje. Lâmpadas vão reacender. Azeite que está se acabando. Oh, aleluia. Os céus estão abertos. O céu não está de bronze não. Os céus estão abertos. E o Senhor vai te visitar com azeite. O Senhor vai te visitar com renovo. O Senhor vai te visitar com alegria. Ei, há uma unção de Deus diferenciada aqui nessa noite. E o Senhor vai te tocar. Vai te visitar. Rabarrachoreca andarás. Ricanarabacanda rabanarrassure becanto. Meu Deus. Aleluia. Há barulho de chuva, como disse o profeta Elias. Há barulho de chuva aqui nessa noite.